Chegou a loja dos produtos oficiais do PT. Aqui você encontra canecas, camisetas, pôsteres e muito mais. Contribua para a defesa da democracia adquirindo produtos exclusivos e oficiais do PT. Ajude o PT a se tornar cada dia mais autossustentável. Visite o nosso site em www.loja.pt.org.br. Eu tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Assim, pautamos e somos pautados pela voz das ruas e das redes. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Esse sentimento que, apesar de qualquer análise, teima em tomar conta do coração dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Porque no Brasil da gente, todo mundo merece investimento. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Olá, bom dia! Hoje o Jornal PT Brasil vai reapresentar as entrevistas com o deputado federal pelo Pará, Ayrton Faleiro, e com a deputada federal pelo PT de Mato Grosso do Sul, Camila Jara. Eles vão falar da retomada do Programa de Aceleração do Crescimento e das obras do PAC nos estados. A gente conversa agora com o deputado federal pelo PT do Pará, Ayrton Faleiro. Bom dia, deputado, bem-vindo mais uma vez ao Jornal PT Brasil. Bom dia, Amanda. Bom dia, nossos ouvintes, telespectadores. Obrigado aí pelo convite para a gente conversar novamente. A gente que agradece ter aceito o nosso convite, essa participação é super importante. A gente tem falado muito aqui do Programa de Aceleração do Crescimento e da repercussão, né, dessas obras anunciadas, desses investimentos nos estados. E hoje vamos falar do Pará. E eu queria que a gente começasse falando da importância de ter um governo que integre de novo a Amazônia num projeto de país, que inclua a região também nas prioridades de crescimento. Bom, Amanda, me permita eu começar dizendo que para a Amazônia se sentir bem num projeto de país, é preciso que a Amazônia se sinta mais Brasil, porque historicamente não é que ela não tenha sido parte de um planejamento do governo central, né? O problema é que esse planejamento do governo central foi para ajudar a resolver os problemas do Brasil e a dos amazônicos. Então, só serve para nós um projeto que a Amazônia se sinta desse projeto nacional, um projeto que a Amazônia se sinta mais Brasil. Porque, para mim não fazer uma fala leviana aqui, vou mencionar 3 exemplos de críticas que nós temos ao que ocorreu até então, né, historicamente. Né? Pega aí o período da borracha, né, do extrativismo, o papel que a Amazônia teve para a economia brasileira, para a economia internacional, mas a pobreza se agravou. Se criaram elites econômicas que se fortaleceram, né, ajudaram a resolver a economia, mas a Amazônia, o povo da Amazônia ficou mais pobre ou não melhorou de vida. Vamos pegar um exemplo dos projetos de colonização, das grandes BRs, né? Em todos os estados da Amazônia, no nosso caso, Belém-Brasília, Transamazônica, BR-63, né? Em que esses projetos de colonização foram feitos
para diminuir a tensão no centro-sul brasileiro, no conflito da terra, com a concentração de terra nesses lugares. Então, a Amazônia como uma válvula de escape. E esses projetos foram colocados para lá, diminuiu a tensão, mas foram projetos que não tiveram um acompanhamento, um cuidado. Até hoje, tem gente lá que não tem nem o documento da terra ainda, né? Então, resolveu o problema da crise aqui, mas também agravou outras crises lá, climáticas e etc, né? E as grandes mineradoras, né? Grandes mineradoras, né? A exemplo do ferro, mas mesmo o ouro, que trabalharam com muita força da economia lá, mas nenhum imposto fica lá, né? No caso da Lei Candir, a gente é muito prejudicado. Então, nós estamos falando de uma região que quer ser parte do projeto nacional para que a gente cresça junto com o Brasil. Não é essa a nossa realidade. Eu gosto de pegar o exemplo do Nordeste para falar de projeto nacional. O Nordeste talvez se sentisse até pior do que nós, pela história de abandono, de uso na política, uso na economia, no social, né? E o governo do presidente Lula deu um exemplo do que é incluir uma região do Brasil num projeto nacional, nos seus governos, no governo da Dilma, né? Não é por acaso que o povo nordestino vota em peso no Lula, porque o Lula direcionou, ele induziu a indústria para lá, os programas sociais, né? As políticas públicas e integrou, digamos, o Nordeste no projeto nacional. A Amazônia, vou te falar uma coisa, viu, Amanda? Lá na Amazônia nós estamos com muita esperança de que agora a Amazônia seja a bola da vez do governo do presidente Lula. Então a gente tem muita esperança nesse sentido, né? Mas um projeto de país, ele tem que corrigir as desigualdades regionais, mas também as desigualdades sociais, né? Porque não dá para nós termos uma Amazônia, um Pará rico como nós temos, né? E um povo pobre como nós temos. Então corrigir as desigualdades regionais, corrigir as desigualdades sociais com a responsabilidade ambiental que nós precisamos ter. Então, repito, nós estamos com a esperança de que neste governo do Lula, a Amazônia vai ser a bola da vez. Deputado, eu queria que o senhor destacasse para a gente assim, que obras merecem mais atenção aí, que vão fazer muito a diferença do povo do Pará, para o povo do Pará e também para o desenvolvimento da região. Bom, eu vou começar reconhecendo que no PAC 1, PAC 2, né, o Pará já foi bastante contemplado, nós reconhecemos isso. Teve regiões que saíram do abandono a partir do PAC, né? Exemplo, a Transamazônica, né? Mas eu diria de que vou falar aqui de 4 questões básicas que estão no PAC e que para nós são muito importantes. Vou começar com uma que tem maior apelo, né? Vou chamar assim, imediato, que são as obras de infraestrutura no tocante ao asfaltamento, a conclusão do asfaltamento da Transamazônica, BR-63, duplicação da 316 ali de Belém rumo a Castanhal, né? As estradas federais do sul e sudeste do Pará, então asfalto, pontes, a ponte do Xingu, né? São tudo obras muito importantes para a economia, porque elas são geradoras de emprego também, mas elas viabilizam, elas nos dão o direito de ir e vir. Os asfaltos que o Lula recebe naquela região é de chorar, é buraco para todo lado, e buraco em asfalto é pior do que buraco em estrada de chão. Mas nós temos muitos trechos ainda que precisam concluir o asfaltamento. Mas para mim, eu chamo isso da obra mais imediata. Para mim, a obra mais estruturante no PAC deve ser na área da educação. Nós tivemos a sorte do Lula criar a Universidade Federal do Oeste do Pará, lá em Santarém, que ela tem mais importância hoje para a economia do que qualquer outra obra. A Universidade do Oeste do Pará, criar os institutos federais, são 18 no Pará, e agora nós estamos com uma esperança muito grande de consolidar a expansão destas universidades criadas, mas nós temos demanda de 4 novas universidades. Eu sempre digo que pelo menos uma agora nos 4 anos do Lula,
que é a Universidade Federal do Xingu, a Universidade do Marajó, Universidade da Tocantina e a Universidade do Oeste do Pará. E o sonho de termos uma descentralização pelo tamanho do Pará, do Instituto Federal em Santarém, o Instituto Federal Santarém da região oeste do Pará, assim como tem a Universidade da região oeste, assim como tem a Universidade da região sul e sudeste do Pará, também criarmos os institutos, né? Nós também achamos que vai ser, e é muito importante, por exemplo, esse lançamento do PAC para os municípios, porque são obras, às vezes é uma creche, às vezes é uma escola, às vezes é um saneamento lá na cidade, etc. Então, e Belém nós precisamos dar um carinho especial, vem a COP aí, nós não podemos receber mal o maior evento climático do mundo, né, o prefeito Edmilson, né, que se esforça muito, muito querido, mas com muita dificuldade para gerenciar uma cidade com tamanhos problemas, mas também com muita esperança, né? A COP nos coloca, digamos assim, numa vanguarda para a gente avançar. Eu devo fazer aqui uma observação, porque não é que, pelo fato da gente sermos parlamentar de governo, termos ajudado a criar o PT, que a gente não possa também fazer observações e até críticas. O Lula nos autorizou a fazer isso, né? Eu tenho falado de que, infelizmente, não entrou no PAC obras que são fundamentais para a nossa sociobioeconomia regional. Por exemplo, os recursos que o INCRA tem são insuficientes, né? Os recursos que o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que cresceu de 4% para 16% o volume de demandas apresentadas pela Amazônia, né? Então, eu acho que nós tínhamos que repensar como melhorar o orçamento para atender essa sociobioeconomia lá da região, em especial regularização fundiária e ambiental. Isso é básico. O pessoal está aqui lembrando, né, da COP, o senhor também mencionou, e a gente teve também os diálogos amazônicos, né? Eu queria também saber dessa participação popular, o que tem de convergente aí nas obras anunciadas para o PAC no Pará, com o que foi discutido também pelo povo da Amazônia, né, um tempo atrás, durante os diálogos amazônicos. Bom, eu acho que foi um golaço, né, os diálogos amazônicos, antecedendo a cúpula, né, da Amazônia. Foi um golaço também o Lula chamar essa reunião lá, e foi uma coisa muito legal, muito participativa, né, com muita esperança, animação, né, e sempre é bom a gente falar de Amazônia, dando protagonismo, né, sem que os outros se sintam, não vou me meter. Não, a Amazônia é de todos nós, dos brasileiros, de quem não é brasileiro, etc., brasileiras, né? Então, dialogar com o povo da Amazônia. Gente, nós temos um capital humano fantástico nas universidades, nos institutos de pesquisa, na sociedade civil, né? Eu diria que, assim, tudo que entrou no PAC são demandas apresentadas pela sociedade, pelos governadores, pelos prefeitos, né? Por nós do parlamento, né? Mas ainda há um ressentimento de que, quando se trata, e nós podemos tratar isso com mais tranquilidade, ainda aqui nesse programa, quando se trata da sociobioeconomia, existe um distanciamento entre o que o governo está formulando, nós estamos ajudando a formular, e a aplicabilidade. Então, eu acho que nós temos que dar um cavalo de pau, dar escala, né, nessas proposições da sociedade, para melhorar a vida da população tradicional, dos quilombolas, dos extrativistas, das populações indígenas, da agricultura familiar, do nosso povo das periferias, porque quando a gente fala Amazônia, a gente às vezes esquece que nós temos grandes metrópoles e uma economia solidária que possa ajudar a fortalecer, digamos, essa economia urbana, né, que envolve muito mulheres, né, que envolve novas gerações com expectativas, né? Então, eu acho que aí ainda a gente precisa avançar. E esse também, o deputado, é a edição, né, do PAC que está muito aliado à sustentabilidade, né? A gente está vivendo aí uma emergência climática, então tem várias ações pensadas nesse sentido. Como é que o programa pode ser um indutor de crescimento na região amazônica e, ao mesmo tempo, impulsionar a defesa do meio ambiente?
Olha, esse é o grande desafio nosso, né? Porque o estado do Pará sempre foi visto como um estado de muitos conflitos, mas não é só o Pará, a Amazônia, né? Você vê a violência, a disputa pelos territórios, a disputa pela terra, né? Os conflitos ambientais, né? Então, assim, eu acho que não tem solução sem indução governamental. Acho que o PAC é uma indução, mas eu acho que além do PAC, nós temos outros programas que estão internalizados ou, digamos, esboçados nos ministérios que eles vão poder ajudar muito. Mas eu vou fazer aqui um apelo. Vamos parar com esse papo de projeto piloto. Chega de projeto piloto. Nós já sabemos o que precisamos, o governo sabe, está elaborando os programas, nós temos que dar escala para as coisas, né? Vamos pegar aqui, além da escuta local, eu vou reforçar, a escuta local é fundamental, né? Mas assim, vamos pegar uma área que eu acho que nós temos que avançar, e quando eu falo indução, eu estou falando do BNDES, Banco do Brasil, Banco da Amazônia, além das políticas de governo, né? E programas. Nós temos que avançar na industrialização da Amazônia, gente. Só que não é uma industrialização, talvez, automobilística. Vamos fazer a industrialização dos produtos da biodiversidade. Vamos pegar na área de medicamentos fitoterápicos, vamos dar escala para isso. Vamos dar escala para produções nos manejos florestais sustentáveis, né, que possam gerar economia, emprego, renda. Então, eu acho que ter um plano de industrialização dos produtos da sociobiodiversidade, um plano estratégico com a indução. Dá um exemplo aqui, a gente fala muito que nós temos que produzir alimentos saudáveis, críticas vou chamar aqui, ao uso exacerbado de veneno, de insumos químicos. Então, por que não financiar na Amazônia indústrias, iniciativas cooperativas populares para a produção do bioinsumo? Pega lá o caroço do açaí, a casca do cacau, né, e tantas outras plantas que nós temos, mas tem que dar escala, porque senão o produtor vai ficar dependente, que quer produzir alimentos saudáveis, quer reflorestar, ele vai ficar dependendo de buscar produtos químicos, né? Nós precisamos induzir a produção de florestas, reflorestamento em escala, mas um reflorestamento que seja produtivo, que não fique esperando 20 anos para ter um retorno, que seja uma coisa só romântica. Nós podemos consorciar, por exemplo, a produção de floresta com produção de alimentos, da escala. Nós temos que tirar a agricultura familiar da penosidade do trabalho, enquanto o agronegócio mecaniza tudo, tem o seu pacote. Nós não, ainda estamos no facão, na enxada. Quem tem uma motosserra está evoluído. Gente, vamos acelerar nas áreas degradadas, que eu sei que é um grande debate que se faz. Vamos dar escala na produção, por exemplo, lá, agricultor familiar tem um peso muito grande na produção de gado, né? E hoje mais de carne do que gado leiteiro. Então, por que não trabalharmos lá uma pecuária sustentável, né, em consorciamento com floresta? Por que não trabalhar uma grande escala de produção de alimentos saudáveis, mas com mecanização, com tecnologias? Olha, nós temos os institutos federais, as universidades, nós temos lá a CEPLAC, nós temos a assistência técnica dos estados. Se a gente fizer um consórcio ali de extensão, de pesquisa, de acompanhamento, eu acho que a gente dá uma escala muito grande. E tem o lado da floresta, que não é, digamos assim, que não está em área degradada. Vamos pegar essas florestas onde estão lá protegidas pelas populações indígenas, pelas populações tradicionais, territórios quilombolas, ou seja, as áreas de uso comum, né? Como disse o Papa Francisco, a casa comum, né? Nós precisamos da escala na produção, melhorar a produtividade, né? Tecnologias para isso. Olha o preço que está o açaí, né? O cacau, o Pará, nós passamos a Bahia, nós somos o maior produtor de cacau, e isso é feito pela agricultura familiar. Nós temos que industrializar os produtos, nós temos que dar escala na industrialização dos produtos destes segmentos. Você pode ter empresas, grandes empresas, que vão implantar, exemplo, uma fábrica de bioinsumo,
Mas você pode ter cooperativa, nós temos experiências fantásticas. Se você for na Transamazônica, na Medicilândia, que é a capital do cacau, lá tem uma indústria de chocolate que é premiada internacionalmente. Mas vamos dar escala nisso. Vamos botar uma dessas em cada município. O açaí, né? Por que não dá escala na produção, mas também na industrialização do açaí? Ou seja, nós precisamos ter uma indução. E aí os bancos têm que se dispor a colocar esse recurso em condições boas para que a gente possa, digamos, dar um salto de qualidade. Isso é fazer parte de um projeto nacional. Isso é combinar o desenvolvimento com o meio ambiente e a integração social. Não adianta pensar só economia e meio ambiente e não pensar no social. O Lula tem feito um discurso fantástico, o governador do Pará também. Nós queremos cuidar da Amazônia. Nós topamos desmatamento, mas nós queremos a inclusão social. O Lula disse, vocês querem discutir a Amazônia, eu quero discutir inclusão social. Então vamos cuidar da Amazônia, mas cuidando da melhoria de vida das pessoas que moram na Amazônia, que protege a Amazônia. Esse é o segredo, é esse povo que precisa da mão e amigo do governo. É isso, deputado. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo ao Jornal PT Brasil. A gente espera o senhor em outra oportunidade. Eu que agradeço, mano. Um abraço. Um abraço. Obrigada, deputado. A gente conversa agora com a deputada federal pelo PT do Mato Grosso do Sul, Camila Jara. Bom dia, deputada. Bem-vinda mais uma vez ao Jornal PT Brasil. Bom dia, Amanda. Bom dia a toda a equipe do Jornal PT Brasil, todo mundo que acompanha a gente. É sempre muito bom estar aqui com vocês, ainda mais falando sobre esse programa que é fundamental para o nosso desenvolvimento nacional. Obrigada pela participação com a gente, deputada, porque a gente vai falar desse anúncio aí de investimentos no Mato Grosso do Sul. São 44,7 bilhões de reais, né, nessa terceira edição do PAC para o Estado. Qual a importância desse anúncio, né, do anúncio de um programa como o PAC para o desenvolvimento do Estado e também para a região centro-oeste, deputada? É importante a gente destacar que o PAC é estruturante nesse processo de reconstrução nacional, tanto da reconstrução da economia, como na reconstrução de resgatar a qualidade da vida das pessoas. E como a gente estava com a economia estagnada, com perdas de empregos, quando a gente tem o Estado investindo para fazer obras estruturantes, para garantir qualidade de vida para a população, a gente acaba gerando empregos indiretos. Então, isso faz com que a gente consiga desenvolver. Quando se trata da região centro-oeste, particularmente, nós não somos uma região que a gente tem grandes investimentos de grande multinacional. O que move a nossa economia é o agronegócio, o que precisa é que a gente ganhe as infraestruturas básicas do Estado. E é isso que vai acontecer com o PAC no Mato Grosso do Sul, que vai estar fazendo e realizando um sonho antigo dos sul-mato-grossenses, que é a ponte que liga Porto Murtinho, Brasil e Paraguai, que vai fazer com que a gente não precise dar toda a volta no país para escoar a nossa produção, que a gente consiga escoar direto para a China, através do outro lado do oceano. Isso vai mudar toda a dinâmica econômica do Estado. Então, é fundamental para o desenvolvimento daquela região, para o Brasil, para o Paraguai, para a gente voltar e crescer e pensar no desenvolvimento da América Latina como um todo. Pensando em obras do Minha Casa Minha Vida, a população do Mato Grosso do Sul está sofrendo muito com o processo de favelização, um processo que a gente não tinha tão latente antes e agora a gente vivencia na realidade das cidades do Mato Grosso do Sul. Então a gente vai ter obras para que essas pessoas possam voltar a ter esperança, possam voltar a lutar para conseguir ter um lar, então se preocupar com outras áreas de desenvolvimento social. A gente vai ter obras também para garantir a produção do setor agrícola, fomentando principalmente a usina de fertilizantes. A gente viu com a guerra da Ucrânia o quanto era fundamental investir nesse setor. Então, são muitas obras que vão deixar a marca do governo Lula, a marca do governo federal e mostrar que a gente tem compromisso com o desenvolvimento econômico, mas a gente também sabe a responsabilidade de crescer sem deixar ninguém para trás, e é por isso que a gente voltou e para fazer com que o nosso país se torne mais justo e menos desigual.
Deputada, você citou aí a ponte, né, esse escoamento. A gente está falando aqui de recursos para garantir obras fundamentais e transformadoras, né, que é a implementação da rota bioceânica, que é algo que era pleiteado pelo Estado há muito tempo e que vai finalmente se tornar realidade. Eu queria que você explicasse a importância dessa rota, dessa obra, desse conjunto de obras, né, para o Mato Grosso do Sul. A rota bioceânica é um assunto que é discutido há muito tempo, desde que eu nasci, sem ser modesta. É muito discutido na época que nós somos governo no Mato Grosso do Sul, com o governador Zeca do PT, com seu irmão, que era prefeito de Porto Murtinho, Heitor Miranda, e a rota bioceânica veio realmente para a gente aumentar a nossa integração com a América Latina. A gente comenta muito que o Brasil fica muito voltado para a parte sudeste do país, a gente fica muito voltado para o outro lado do oceano e a gente esquece de nos integrar com os nossos irmãos latino-americanos. E a gente perde muito nessas transações, tanto comerciais, quanto culturais, quanto políticas. E a rota bioceânica, então, está vindo para que a gente tenha, assim, uma nova rota comercial que diminua o tempo de exportação dos nossos produtos para a China, que hoje é um dos nossos maiores parceiros comerciais, mas ela também vem para a gente pensar como a gente pode se desenvolver em conjunto com toda a América Latina, desenvolver em conjunto com o Paraguai, com a Bolívia, com o Chile, e pensar formas de enfrentar os problemas que a gente tem, que são comuns, e como encontrar soluções para esses problemas que a gente enfrenta. Desde o fortalecimento da democracia, mas também como enfrentar a desigualdade que é latente nesses países. Então, eu acho que a rota bioceânica vai servir para que o Brasil esteja na centralidade desse processo e para que Mato Grosso do Sul seja não só um exportador de alimentos, mas para que a gente consiga, então, pensar em toda essa integração e todo esse desenvolvimento local e comercial e social. Outro ponto muito importante, né, dentro desse pacote de obras aí previstos para o Estado é a geração de energia, né, que vai beneficiar muito todo o Mato Grosso do Sul. Como é que o PAC pode ajudar a garantir abastecimento e distribuição de energia no Estado, deputada? A gente está pensando bastante, e o Mato Grosso do Sul é referência hoje no carbono zero e na geração de energia limpa. Então, a gente tem o Plano Verde, que está sendo desenvolvido em conjunto com o governo do Estado e no Ministério do Meio Ambiente. A gente está discutindo isso na Comissão do Meio Ambiente, e o PAC vai investir, então, nesse projeto para que a gente se torne referência mundial em como produzir alimentos, garantir a produção, mas que essa energia seja limpa, desde pensando até no meio de transporte limpo, mas também como a gente consegue produzir essa energia de maneira mais eficiente e com baixo impacto ambiental. De uma obra aqui de infraestrutura que vai ser super importante também para o Estado. O que representa esse olhar especial para o aeroporto de Dourados, aí, que foi incluído pelo PAC para Mato Grosso do Sul, deputada? Dourados é a segunda maior cidade do estado. É uma cidade que a gente vive e vivencia sérios conflitos agrários e que a gente precisa pensar no desenvolvimento local. Nós, do governo federal, impulsionamos o desenvolvimento de Dourados, na época quando nós estávamos no governo Lula, no governo da Dilma, criamos a UFGD, que é fundamental para impulsionar o crescimento local da cidade, mas a gente precisa garantir, então, que Dourados tenha acessos que a capital, Campo Grande, também tem. Então, Dourados precisa de um aeroporto, as pessoas não precisam ter que se deslocar da segunda maior cidade do estado para ter acesso a aviões e às outras regiões do país. Então, investir no aeroporto de Dourados é garantir que a população também tenha acesso a essa integração e, mais do que isso, que a gente possa, então, fazer com que Dourados possa ter acesso a outras partes do país, facilitando também o deslocamento da população e fazendo com que os negócios se tornem facilitados para a região, porque a gente vai conseguir fazer com que tanto nós, quando quisermos fazer com que nossos ministérios cheguem lá de maneira mais fácil, mas também facilita as transações comerciais, porque melhora o ambiente de negócios e garante para a população
uma melhor oportunidade de deslocamento. É uma obra estruturante, é uma obra que há tempos a população de Dourados deseja, então nós estaremos fazendo com que isso se torne uma realidade. Deputada, aqui o Alberto Quironi, que é um entusiasta aí, né, do reflorestamento, do meio ambiente, ele pergunta aqui sobre o incentivo do plantio de árvores nativas no Mato Grosso do Sul, mas de uma questão geral, assim, que também está no PAC, né, cidades sustentáveis, resilientes, como é que está essa situação no estado e o que está previsto? Dentro do plano verde que está sendo desenvolvido em conjunto com o governo federal, nós temos uma série de contrapartidas, mas mais do que isso, nós temos um terceiro setor que está muito atuante e a gente está discutindo muito em conjunto com eles, principalmente na Comissão do Meio Ambiente, na frente do Pantanal, e a gente já tem um projeto em Mato Grosso do Sul, que poucas pessoas sabem, de venda de crédito de carbono, que está sendo feito pelo Instituto Homem Pantaneiro, e as contrapartidas são ambientais e sociais. Então, dentro da Serra do Amolar, a gente já tem um projeto piloto de reflorestamento, de monitoramento de incêndio, que está gerando renda e que está gerando desenvolvimento para a sociedade local, só com esse projeto dentro desse plano verde do Estado. Então, a gente quer fazer com que essa iniciativa se replique no Estado inteiro, se a gente puder ajudar e ser ponte através do nosso mandato para buscar financiamento internacional, para abrir pontes junto com o Ministério do Meio Ambiente, para que a gente replique essa iniciativa tanto no Rio Taquari, quanto em outras regiões do estado, que a gente sabe que a questão ambiental é fundamental. A gente vai estar fazendo, a gente tem dentro do PAC já obras para a gente conseguir retirar um pouco do assoreamento do Rio Paraguai, então que a gente consiga fazer isso em outras áreas do estado. Deputada, quem está aqui também no nosso chat é o presidente do seu fã-clube, o Paulo Carvalho, que está aqui dizendo: minha deputada federal, criança, Camila Jara, a mais atuante deputada federal do Mato Grosso do Sul. Deputada, queria muito agradecer sua presença aqui com a gente, sua participação nessa edição do Jornal PT Brasil. Esse espaço segue à disposição do seu mandato, venha mais, venha sempre conversar com a gente. Muito obrigado, eu que agradeço vocês, parabéns pelo trabalho, sempre que precisarem, contem com a gente no Congresso e a gente está à disposição. Obrigada, deputada, bom dia. O novo PAC é o nosso PAC. Chegou o novo PAC, o maior programa de investimento do país. O novo PAC é o nosso PAC. O novo PAC é emprego, renda e qualidade de vida para nossa gente. É mais verde, é mais forte, é do sul ao norte, é do nosso Brasil. É hora de arregaçar as mangas e construir o Brasil que nós queremos. Com o novo PAC, todos os brasileiros dos 26 estados do país e do Distrito Federal terão mais oportunidades. Com desenvolvimento, justiça social, redução de desigualdades e fortalecimento da economia. A partir de agora, você vai ver obras em todos os cantos do país. Ações que levam dignidade e progresso a todas as regiões. Melhorias que transformam a vida da nossa população. São mais de 12 mil obras, gerando cerca de 4 milhões de empregos. Para fazer tudo isso, o novo PAC vai investir 1,7 trilhão em todo o território brasileiro. Um trabalho grandioso feito com a União e a parceria do governo federal com estados e municípios, setor privado e movimentos sociais. Serão 9 áreas de atuação que colocam o Brasil na rota do desenvolvimento econômico e sustentável, transformando as cidades, preservando a natureza e impulsionando o país. O novo PAC amplia os caminhos que conectam nossas cidades e o Brasil com o mundo. Universaliza o acesso à internet e permite o avanço de novas tecnologias. O novo PAC investe na infraestrutura social e na garantia dos serviços básicos para todos. O novo PAC é fonte de energia limpa e de energia que fomenta a nossa economia. Saiba mais sobre cada área de investimento do novo PAC e veja de perto quais as obras e ações que estão acontecendo na sua região, no seu estado, no seu município. Acesse gov.br/novo PAC e vamos juntos ver o melhor do Brasil acontecer. É mais verde, é mais forte, é do sul ao norte, é do nosso Brasil. O novo PAC é o Brasil no rumo certo. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.